Olá pessoal, eu sou Regiane, psicóloga, e hoje estou aqui para conversar com vocês, pais e mães, sobre rotina. Para a maioria das pessoas, as rotinas já fazem parte do dia a dia e já são realizadas de uma forma quase que automática. Viver a vida de uma forma regrada, simples e prática é essencial para a nossa felicidade. Mas, quando nós falamos de rotina e infância, o que você acha? Será que a rotina pode ajudar o seu filho? É sobre isso que nós vamos conversar. Sabemos que na prática não é tão simples assim estabelecer uma rotina na vida dos filhos, ainda mais com a correria do dia a dia, horários irregulares, a falta de tempo. No entanto, a rotina é fundamental para o desenvolvimento infantil. Uma rotina para a criança desde cedo colabora para que ela seja mais confiante e mais segura. A rotina é para a criança como as paredes de uma casa. Ela sustenta, ela delimita e ela tranquiliza. Saber o que vai acontecer durante o dia tranquiliza a criança, faz com que os pequenos se sintam mais confortáveis e mais seguros. Uma criança não tem o discernimento de entender o que é bom para ela, e eu costumo dizer que a criança é sempre regida pelo prazer. Se ela puder escolher passar o dia inteiro assistindo TV e comendo bala, ela irá escolher isso. Uma adolescente pode passar o dia jogando videogame ou conversando com amigos em redes sociais. Por quê? Porque não existe o discernimento ainda de o que é bom para ela, do que é necessário e do que não é saudável para ela. Então ela faz essa escolha pelo prazer. Por isso a necessidade de que a família possa avaliar alguns hábitos que acontecem no ambiente familiar, tenham uma rotina, inclusive dos pais, porque as crianças aprendem com os pais, né? A gente já falou em vídeos anteriores sobre os modelos que nós somos para os nossos filhos. A rotina é importante para crianças e também traz grandes benefícios para os pais e cuidadores. Se os filhos têm os seus horários, faz com que os pais também possam se organizar melhor e assim sobrar tempo livre para que possam aproveitar juntos. A criança que está inserida em uma rotina, ela se torna uma criança mais calma, mais colaborativa e com mais vontade de aprender. Além de que ela aprende desde cedo que existem coisas que não são tão legais de serem feitas, mas que são necessárias e ela precisa fazer. Porque a rotina implica em regras que estabelecem limites. O limite gera uma dose de frustração e é muito importante que as crianças convivam com esse sentimento desde cedo. Elas vão entendendo regras e horários no cotidiano. E quando maiores, elas se tornam crianças e adolescentes com maior senso de organização e responsabilidade. Elas conseguem, por exemplo, estabelecer o horário de estudo, conseguem estabelecer de que forma ela pode ajudar nas atividades de casa. A criança precisa sim de uma rotina, né? Como nós já vimos, a criança, quando maior, ela tem um senso maior de responsabilidade, de organização, como também traz no momento presente para a criança um pouco mais de tranquilidade, porque ela saber o que vai acontecer ao longo do dia a dia a ela, traz essa previsibilidade do que vai acontecer nesse dia, traz para ela um pouco mais de segurança. Consequentemente, reduz também a ansiedade. Vejam que a rotina é fundamental na vida de uma criança. É através da rotina que ela consegue adquirir uma noção de espaço, de tempo, mais na frente, através do hábito, também um senso de responsabilidade, organização. Porém, a criança não consegue isso sozinha. Ela precisa, independente da idade, né, se é criança mais nova, se é uma criança um pouco mais velha, se já é uma adolescente, ela precisa do auxílio dos pais caso ela nunca tenha tido uma rotina. Por quê? Se ela vivia até o momento de uma forma aleatória em seus horários, ela vai sentir uma certa dificuldade
em seguir um ritmo. E para que ela siga esse ritmo, ela precisa do auxílio dos pais. Vocês podem conversar com os seus filhos, né, estabelecer de que forma é legal a rotina dentro desse ambiente familiar e acompanhar essas crianças. A partir da repetição, a criança vai se acostumando. Nosso cérebro funciona por repetição. Então, quanto mais a criança fizer daquela tarefa, mais aquela tarefa vai ficando menos difícil para a criança, incomodando menos e se tornando menos cansativo para a mente e para o corpo. Agora eu vou trazer para vocês 4 dicas que podem ajudar a estabelecer uma rotina em casa. 1. A hora de dormir. Para o sono da noite, é importante que os pais pratiquem a higiene do sono como ritual, que pode ser um banho quando está pertinho do horário de dormir, né? Uma história, apagar as luzes, deixar um ambiente menos claro, né? Para as crianças mais velhas e adolescentes, até um determinado horário pode-se usar telas, então depois daquele determinado horário fica estipulado que não deve-se usar telas, né, celular, jogos, para que o cérebro comece aos pouquinhos a entender que é hora de relaxar. Para as crianças menores também é importante não ficarem vendo televisão até adormecerem. É importante que se tenha um horário de dormir e que aquilo se torne um ritual. Um tempo antes não se assiste mais televisão, então tem a hora do banho, vai para a cama. Alguns pais podem usar das histórias, contar uma história, outros gostam da oração, faz a oração, mas isso se torna um ritual. Todos os dias acontece aproximadamente no mesmo horário, então com o tempo as crianças já entendem que aquela é a hora de ir para o quarto, que é a hora de dormir. Consequentemente, elas têm um sono mais tranquilo e mais restaurador. 2. A hora de se alimentar. A hora das refeições é importantíssima em uma rotina. Sentar-se à mesa junto à família para saborear as refeições é muito saudável e prazeroso. Além de que vocês podem aproveitar esses momentos ao redor da mesa para perceber preferências alimentares de cada um, conversar sobre alguns assuntos. É um momento em família e isso deve acontecer também com horas determinadas. Além de que existem outros momentos de refeições que também devem acontecer com horas determinadas, que são os horários dos lanches. Há aquelas crianças que lancham aleatoriamente, então elas lancham o dia inteiro. Então, a hora do lanchinho, a hora da refeição deve estar muito bem estabelecido. 3. Estabelecer horários. Isso mesmo, toda rotina precisa ter uma previsibilidade de horário. Horário para acordar, horário para se alimentar, horário para dormir. Isso faz com que a criança fique mais segura em relação ao que vai acontecer. Ela sabe que tem alguma coisa por acontecer e sabe o horário que aquilo vai acontecer. Além de que se torna mais fácil para que a criança siga a rotina. É lógico que esses horários podem ser flexíveis, mas eles costumam ter pouca variação. Não é como um general que vai chegar no filho e vai dizer, olha, aqui está marcado 7 horas, é hora de você tomar o banho. E a criança está ali de repente brincando. E aí você pode chegar lá e dizer, olha, são 7 horas, já são hora de tomar o banho, termina essa brincadeira e já vai para o banho. Então, quando nós falamos de horários, nós falamos de horários para que seja uma previsibilidade. No entanto, ele não precisa ser pontual, nessa cobrança. Até porque a rotina, ela não pode ter também esse ar de castração, essa sensação de castração, de rigidez. Ela precisa ser flexível. Uma ideia para isso é que você possa montar, talvez escrever em uma folha ou fazer um quadrinho de desenhos, onde você possa, junto com o seu filho, estipular ali quais são os horários e quais são as atividades que ele deve fazer. Assim ele pode acompanhar ao longo do dia e ele vai
adquirindo essa noção de tempo. Ele vai lá olhar, ele vai saber que ali está na hora da brincadeira, mais 7 horas é a hora do banho, por exemplo. Então ele já vai se preparando para aquele momento. 4. Espaços organizados. Ter um ambiente organizado auxilia os pequenos. E para que isso aconteça, é importante ele saber que depois que brincar, deve guardar os brinquedos, a roupa suja deve ser posta no cesto. Participar dessas atividades de arrumação no lar também faz parte da rotina, deve fazer parte da rotina. Afinal, as crianças, elas também moram nessa casa. Elas precisam entender que elas precisam também colaborar com as atividades de casa. É lógico que cada rotina vai levar em consideração a faixa etária da criança. Existem até algumas tarefas escolares que trazem isso para a criança, né? De tal idade até tal idade, de que forma ela pode colaborar no lar, né? Existem crianças de tal idade, a tal idade pode forrar a cama, organizar o quarto, outra idade lá pode lavar a louça, outra idade pode cozinhar, enfim. O importante é que você perceba qual é a capacidade da sua criança para não exigir dela atividades que não correspondem com a idade. Mas as atividades, tarefas de casa, né, atividades de casa devem sim ser incluídas na rotina da criança. No entanto, outro ponto importante de lembrar é que até aqui eu falei sobre atividades, né? Então a criança tem ali a atividade que precisa fazer da escola, algumas crianças têm alguns compromissos extraescolares, então tem a atividade desses compromissos, algumas crianças participam aí, sei lá, aula de futebol, ou tem o inglês, ou tem, enfim, N compromissos, então vai estar lá o horário desse compromisso. Vai estar também o horário de acordar, vai estar o horário de dormir, vai estar o horário do banho, vai estar o horário das refeições, mas precisa também ter nessa rotina o horário do brincar. Isso mesmo, a criança precisa entender que ela não só faz coisas que não são legais, ela não tem apenas compromissos, ela tem também lazer, né? Então, a rotina deve ser preenchida tanto por atividades que ela precisa fazer, como também atividades de lazer, que ela possa acontecer, que ela possa entender qual é o horário dela brincar e ela possa aproveitar aquele horário para isso. Outra dica muito importante é sobre a flexibilidade. Nós devemos entender que uma rotina, ela é para ser seguida, ela é para facilitar o dia a dia, ela é para ajudar na construção e no senso de responsabilidade e organização das crianças, na autonomia, porém ela não é inflexível, ela precisa ser flexível. Às vezes as coisas não acontecem exatamente como nós planejamos que vai acontecer, então eu não posso seguir também à risca tudo aquilo, mesmo me prejudicando. Precisa haver essa flexibilidade de entender que uma hora ou outra eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que está ali e tudo bem ficar no outro dia. Isso só não pode, na rotina, ser constante. Nós devemos tentar fazer as coisas que nós nos dispusemos e colocamos ali na rotina. Outra questão que não pode ser exigida da criança é também perfeição. Perfeição nas atividades. É preciso sempre valorizar a atividade realizada pela criança, mas nós vamos encontrar aí crianças que ainda não estão acostumadas a fazer algumas atividades. E aí, por exemplo, tá lá na rotina dela que pela idade dela ela já pode forrar a cama dela. Então, tadinha, ela vai lá, forrar a cama e fica assim, sabe? Aquela cama que não ficou bem forradinha. E aí eu vou lá e reclamo com a criança porque ela tem que aprender e ela tem que fazer melhor. Não seria assim. Seria validar. Ótimo, que legal, você forrou a cama. E você vai oportunizando que essa criança, com a prática, vai se tornando cada vez melhor. Assim, esse exemplo também segue para outras coisas. É necessário a gente validar o esforço da criança em seguir as atividades que nós colocamos na rotina.
Outro ponto muito importante a ser observado é que se sua criança já é um pouco maior ou é um adolescente, é legal você tentar construir a rotina junto com eles. Quais são os melhores horários? Né? De repente a criança estuda de manhã e você colocou lá na sua rotina, na rotina da criança, que o horário dela fazer a tarefinha de casa é logo após o almoço. Né? Então chega da escola, almoça e logo após o almoço faz a tarefinha de casa. Ok, para algumas crianças funcionam, mas de repente sua criança, ela, principalmente crianças um pouco menores, tem sono após o almoço, então é hora daquela soneca. Ela vai fazer a atividade irritada ou com sono, aquela atividade não vai ser tão prazerosa para ela. Então, talvez de repente você possa ver com ela, tá? Então é melhor que você durma um pouco e aí você coloca esse horário da atividade mais pra frente, sei lá, 3, 4 horas da tarde. Então a gente pode estar flexibilizando essa rotina, e importantíssimo é saber que cada lar possui uma estrutura diferente. A rotina que funciona na minha casa não é a mesma rotina que vai funcionar na sua, que vai funcionar na do seu vizinho, ou a do seu vizinho também não vai funcionar na sua. Cada um vai funcionar conforme o funcionamento daquela família. Então, isso é muito importante de ser observado. Lembrando sempre de valorizar e validar os esforços da criança e estimular, né? Rotina, ela é para ser seguida, ela é um ritmo, ela se torna um hábito, mas eu só posso tornar um hábito aquilo que eu faço várias vezes. Conversem sempre com as crianças e expliquem a importância da rotina, né, que as crianças devem ter. Hora do sono, hora das refeições, hora das brincadeiras, hora das atividades, e que isso é importante para o seu bom desenvolvimento. E essas informações são embasadas na ciência. Muitas vezes as crianças geralmente as crianças não sabem dessas informações. E somos nós adultos que temos que reconhecer a importância disso na vida das crianças e tentar estabelecer isso para elas. Espero que eu tenha ajudado e vamos lá analisar como anda a rotina das nossas crianças. Beijo grande e até o próximo vídeo.